Salve juventude, tudo bem? Guilherme Matar na área, retomando o esquenta da Copa do Mundo de 2026, e o assunto da vez é a Suécia. Vou falar da campanha da equipe sueca no Mundial de 1950 ocorrido no Brasil. Bom, antes de 50, o histórico do futebol de campo masculino da Suécia, em Olimpíadas e Copas, incluía um bronze nos Jogos de 24, anteriores ao começo da disputa das Copas do Mundo, um quarto lugar na Copa de 38, perdendo o terceiro posto para o Brasil, e o ouro olímpico em 1948. A Suécia foi para a Copa do Mundo de 50, então, como a campeã olímpica corrente. Entre os nomes do elenco sueco no Mundial do Brasil, havia o Erik Nilsson, medalhista de ouro na Olimpíada de 48, remanescente do quarto lugar da Copa de 1938, jogou a disputa de terceiro com o Brasil no Campeonato da França, e ele é um raríssimo caso de jogador que atuou em Copas antes e depois da Segunda Guerra. Só ele e o Bickel da Suíça fizeram isso. Vale também uma curiosidade sobre o Knut Nordahl. O grupo de campeões olímpicos de 48 tinha ele e dois irmãos dele, o Bertil e o Gunnar Nordahl. Mas dessa trinca de brothers, só o Knut estaria no elenco da Copa do Mundo. Para quem gosta ou precisa pesquisar coisas dessa área do futebol, existem vários materiais da FIFA sobre Olimpíadas e Copas do Mundo que podem ser encontrados em capturas da Wayback Machine. Eu usei bastante captura de lá aqui na série. De quando em quando você encontra um erro lá e cá, mas no geral esses materiais são uma ajuda muito preciosa. Vou deixar na descrição links relativos à Olimpíada de 48 e à Copa de 50 como exemplo. Enfim, na Copa do Mundo a Suécia foi companheira de grupo da Itália e do Paraguai, na primeira fase. Esse grupo era previsto para ter a Índia também, mas os indianos optaram por não participar da competição. Não houve reposição, o chaveamento ficou com 3. Esse grupo e o grupo de Uruguai e Bolívia, que acabou ficando só com os dois, transcorreriam com um número menor de integrantes. Para você passar para a fase seguinte, você tinha que liderar o teu agrupamento. E a Suécia estreou na Copa diante da Itália, que era a defensora do título mundial. Os italianos foram bicampeões em 38, teve a Segunda Guerra, e na década de 40 não houve Copa. Então esse bicampeonato de 38 ainda era o título vigente. E existia o lance da posse definitiva da taça. Quem ganhasse 3 mundiais ficava com o troféu definitivamente, e a Itália podia chegar lá. Itália que também tinha sido afetada pelo desastre aéreo, aquele acidente que vitimou muitas pessoas ligadas ao Torino. Esse acidente aconteceu em 4 de maio de 49, e o último jogo da seleção italiana antes do acidente foi uma partida com a Espanha em 27 de março daquele ano de 49. No jogo em questão, a Itália foi a campo com 6 titulares, sendo do Torino, todos vitimados na tragédia. A Suécia foi lá e ganhou de 3-2 da Itália em São Paulo na estreia pelo Mundial, no fim de junho de 50. Um resultado considerado surpreendente e que foi a primeira derrota italiana numa Copa do Mundo. Itália que não tinha jogado em 30 e tinha conquistado 34 e 38. Depois, os suecos empataram em 2-2 com o vice-campeão sul-americano de 49, o Paraguai, em Curitiba. A equipe da Suécia terminou a primeira fase em primeiro no seu grupo e classificou para a etapa final da Copa, que também era em grupo. Era um quadrangular de turno único em que o líder seria o campeão. Aí o conjunto entrou numa disputa com Brasil, Uruguai e Espanha no mês de julho e perdeu de 7-1 para a seleção anfitriã na primeira rodada decisiva no Rio de Janeiro. Eu antes falei do Paraguai, vice-campeão sul-americano. O Brasil era o campeão continental de 49, o campeão vigente da América do Sul. Adiante, a equipe sueca foi derrotada pelo futuro campeão da Copa, o Uruguai, por 3-2 em São Paulo, e quando chegou para a última partida, contra a Espanha, a Suécia já não tinha a chance de ganhar o troféu, assim como a própria adversária europeia. Então, naquela rodada, você acabou tendo um Uruguai e Brasil que funcionou como uma final, na prática, enquanto Suécia e Espanha se tornou uma disputa de terceiro lugar. A Suécia ganhou de 3-1 em São Paulo, voltou a vencer, o que não acontecia desde a estreia, e garantiu assim o terceiro posto da Copa do Mundo. E olha que curioso, a Suécia terminou a Copa ganhando dos times europeus que enfrentou, a Itália na estreia e a Espanha na despedida, mas não venceu os sul-americanos, empatou com o Paraguai e caiu para Uruguai e Brasil. Fechou, juventude!
Estão aí alguns detalhes pertinentes à seleção sueca do 4º Campeonato Mundial de Futebol de Campo Masculino, ocorrido aqui no BR em 1950. Um abraço, até a próxima!